Você acorda de manhã e sente aquele peso na cabeça. Mede a pressão e lá está ela, mais alta do que deveria. Toma o remédio, mas no fundo, você sabe que alguma coisa no seu dia a dia está contribuindo para isso. E se eu te disser que o jantar de ontem à noite pode ter uma relação direta com o que você está sentindo agora? Depois dos 55 anos, o corpo passa por mudanças silenciosas, mas profundas. Uma delas acontece nos seus rins e vasos sanguíneos, que se tornam muito mais sensíveis ao sal. Pense nos seus vasos como mangueiras que, com o tempo, vão perdendo a flexibilidade. Quando você era mais jovem, eles se expandiam e contraíam facilmente, ajustando a pressão conforme necessário. Agora, eles ficam mais rígidos, e qualquer excesso de líquido no corpo aumenta a pressão dentro deles de forma muito mais intensa. E aqui entra um detalhe que muita gente não percebe. Aquela carne vermelha que você come no jantar, especialmente se for processada, carrega uma quantidade enorme de sódio escondido. Estou falando de linguiça, salsicha, presunto, bacon, carne seca, salame. Esses alimentos podem conter de 500 a mais de 1.000 miligramas de sódio em apenas 100 gramas. Para você ter uma ideia, a recomendação diária total de sódio para quem tem pressão alta é de no máximo 2.000 miligramas. Ou seja, uma única refeição pode comprometer metade ou mais da sua cota diária. Mas por que à noite isso se torna ainda mais problemático? Seu corpo funciona em ciclos de 24 horas, o que os cientistas chamam de ritmo circadiano. Durante o dia, seu organismo está preparado para processar alimentos, digerir, absorver nutrientes. À noite, ele deveria estar desacelerando, se preparando para o descanso e a recuperação. Quando você come uma refeição pesada e rica em sódio perto da hora de dormir, você está pedindo para o corpo fazer um trabalho pesado justamente quando ele deveria estar descansando. Pesquisas recentes do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos mostram que refeições tardias, especialmente aquelas ricas em sódio e gordura, interferem diretamente no padrão natural de queda da pressão arterial durante a noite. Em pessoas saudáveis, a pressão cai de 10 a 20% durante o sono. Esse fenômeno é chamado de padrão mergulhador e é essencial para a saúde cardiovascular. Quando você come alimentos ricos em sódio à noite, esse padrão é interrompido. Sua pressão não cai como deveria e o coração trabalha mais do que o necessário durante toda a noite. Agora preste atenção nisto. Depois dos 55 anos, seus rins também mudam. Eles começam a reter mais sódio e eliminar menos durante a noite. Isso significa que aquele sal extra do jantar fica circulando no seu corpo por muito mais tempo, puxando água para dentro dos vasos sanguíneos e aumentando o volume de sangue que o coração precisa bombear. É como tentar empurrar mais água por uma mangueira que já está cheia. A pressão dentro dela aumenta. Um estudo publicado pela Associação Americana do Coração acompanhou mais de 3.000 adultos acima de 50 anos e descobriu que aqueles que consumiam regularmente carne processada no jantar tinham um risco 42% maior de desenvolver hipertensão não controlada em comparação com aqueles que evitavam esses alimentos à noite. 42%. Não é pouca coisa. E tem mais. A carne vermelha processada não traz apenas sódio. Ela também contém compostos chamados aminas heterocíclicas e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, que se formam quando a carne é cozida em altas temperaturas, especialmente grelhada ou frita. Esses compostos promovem inflamação nas paredes dos vasos sanguíneos, tornando-os ainda mais rígidos e menos capazes de se ajustar às mudanças de pressão. Com o tempo, isso contribui para o que chamamos de aterosclerose, o endurecimento das artérias. Você pode estar pensando, mas eu preciso de proteína, especialmente nessa idade, para manter os músculos fortes. E você está absolutamente certo. A proteína é essencial. Mas a questão não é eliminar a proteína do jantar, e sim escolher fontes mais saudáveis e com menos sódio. Peixe, frango sem pele, ovos,
leguminosas como feijão, lentilha e grão de bico, tofu. Todas essas são excelentes fontes de proteína, que não sobrecarregam seu sistema cardiovascular. Vou te dar um exemplo prático. Uma porção de 100 gramas de salmão grelhado tem cerca de 50 miligramas de sódio. A mesma quantidade de linguiça calabresa tem mais de 1000 miligramas, 20 vezes mais sal. E o salmão ainda traz ômega 3, uma gordura que ajuda a reduzir a inflamação e protege o coração. É uma troca inteligente. Agora, se você realmente gosta de carne vermelha e não quer abrir mão dela completamente, aqui vai uma estratégia baseada em evidências. Primeiro, escolha cortes magros e não processados. Um bife de alcatra ou patinho, por exemplo, tem muito menos sódio do que qualquer embutido. Segundo, consuma durante o almoço, não no jantar. Seu corpo está mais preparado para processar refeições pesadas durante o dia. Terceiro, controle a porção. 100 gramas, o equivalente à palma da sua mão, é suficiente. E quarto, tempere com ervas e especiarias em vez de sal. Alecrim, alho, pimenta do reino, cominho. Todos eles realçam o sabor sem adicionar sódio. Deixe eu te contar o que acontece quando você faz essas mudanças. Seus rins conseguem eliminar o excesso de líquido de forma mais eficiente. Seus vasos sanguíneos ficam menos inflamados e mais flexíveis. Seu coração não precisa trabalhar tanto durante a noite. E o resultado? Você acorda com mais disposição, a pressão mais controlada e reduz significativamente o risco de complicações como infarto e derrame. Mas atenção! Se você já tem hipertensão diagnosticada e toma medicação, essas mudanças alimentares são um complemento ao tratamento, nunca uma substituição. Continue tomando seus remédios conforme orientação médica e converse com seu médico sobre as mudanças que você está fazendo na dieta. Em alguns casos, com o tempo e com hábitos consistentes, pode ser possível reduzir a dose de medicação, mas isso só deve ser feito com acompanhamento profissional. Agora vamos falar de algo que muita gente esquece: o sódio escondido. Você pode estar evitando a carne processada, mas consumindo sódio de outras fontes sem perceber. Pão francês, queijos amarelos, molhos prontos, temperos industrializados, sopas de pacote, macarrão instantâneo. Todos esses alimentos são carregados de sal. Leia os rótulos. Se um alimento tem mais de 400 miligramas de sódio por porção, pense 2 vezes antes de incluí-lo no seu jantar. Uma alternativa simples e poderosa é preparar suas próprias refeições. Quando você cozinha em casa, você controla exatamente o que vai no prato. Use sal com moderação e, sempre que possível, substitua por temperos naturais. Limão, vinagre, gengibre, cúrcuma, todos eles adicionam sabor e ainda trazem benefícios anti-inflamatórios. Pesquisadores da Universidade de Harvard acompanharam mais de 80 mil pessoas por mais de 20 anos e descobriram que aquelas que substituíram uma porção diária de carne vermelha, processada por fontes vegetais de proteína, reduziram o risco de morte por doenças cardiovasculares em 25%. 25% apenas trocando uma refeição por dia. Isso mostra o poder das escolhas alimentares. E aqui está algo que pode te surpreender. Não é só o que você come, mas quando você come que faz diferença. Estudos sobre crononutrição, a ciência que estuda a relação entre horário das refeições e saúde, mostram que pessoas que fazem o jantar mais cedo, pelo menos 3 horas antes de dormir, têm melhor controle da pressão arterial e menor risco de ganho de peso. Isso acontece porque o corpo tem tempo suficiente para digerir e processar os alimentos antes de entrar no modo de descanso. Então, se você costuma jantar às 9 da noite e dormir às 10, está dando apenas 1 hora para o corpo trabalhar. Tente antecipar o jantar para as 7, 7h30 no máximo, e faça dele uma refeição mais leve. Reserve as refeições maiores para o café da manhã e o almoço, quando o seu metabolismo está mais ativo.
Vou te dar um cardápio prático para o jantar que protege sua pressão arterial. Comece com uma salada verde com folhas variadas, tomate, pepino, cenoura ralada. Tempere com azeite de oliva extra virgem, limão e ervas frescas. Nada de molhos prontos. Depois, uma porção de proteína magra. Pode ser um filé de peixe grelhado, peito de frango desfiado, ovos mexidos com legumes ou uma concha de feijão com arroz integral. Adicione legumes cozidos no vapor ou assados. Abobrinha, berinjela, brócolis, couve-flor. Finalize com uma fruta de sobremesa. Maçã, pera, mamão, melancia. Simples, nutritivo e amigo do seu coração. Agora, se você está acostumado com jantares mais fartos e sente que vai ficar com fome, aqui vai uma dica. Aumente a quantidade de fibras. Fibras dão saciedade e ajudam a controlar a pressão arterial. Alimentos integrais, legumes, verduras, frutas com casca, todos são ricos em fibras. Uma tigela de sopa de legumes caseira, sem caldo industrializado, é uma excelente opção para começar o jantar. Ela enche o estômago, hidrata e fornece nutrientes sem sobrecarregar o organismo. E tem um detalhe importante sobre hidratação. Beba água ao longo do dia, mas reduza a quantidade à noite. Beber muita água perto da hora de dormir pode fazer você acordar várias vezes para ir ao banheiro, prejudicando a qualidade do sono. E sono ruim também aumenta a pressão arterial. Tudo está conectado. Falando em sono, a qualidade do seu descanso tem um impacto direto na sua pressão. Quando você não dorme bem, seu corpo produz mais cortisol, o hormônio do estresse, que aumenta a pressão arterial. E refeições pesadas à noite prejudicam o sono. Você fica com refluxo, desconforto abdominal. E o corpo gasta energia digerindo, em vez de descansar. É um ciclo que se retroalimenta. Jantar leve e cedo melhora o sono. E sono de qualidade melhora a pressão. Agora deixe eu te falar sobre algo que muita gente não sabe. Existe uma diferença entre pressão arterial controlada e pressão arterial saudável. Você pode estar tomando medicação e ter leituras normais no consultório, mas se seus hábitos alimentares continuam ruins, especialmente à noite, você está apenas mascarando o problema. A medicação controla os números, mas não reverte o dano que está acontecendo nos seus vasos sanguíneos. Só mudanças reais no estilo de vida fazem isso. Um estudo publicado no periódico Circulation, da Associação Americana do Coração, mostrou que pessoas que combinaram medicação com mudanças alimentares, especialmente redução de sódio e aumento de potássio, tiveram uma redução adicional de 8 a 10 milímetros de mercúrio na pressão sistólica, em comparação com aquelas que só tomavam remédio. Pode parecer pouco, mas essa diferença é suficiente para reduzir significativamente o risco de infarto e derrame. E onde você encontra potássio? Em alimentos naturais: banana, abacate, batata doce, espinafre, feijão, lentilha, tomate, laranja. O potássio ajuda os rins a eliminarem o excesso de sódio e relaxa as paredes dos vasos sanguíneos. É um mineral essencial para quem quer controlar a pressão de forma natural. Mas atenção! Se você tem problemas renais, converse com seu médico antes de aumentar o consumo de potássio, porque em alguns casos pode ser necessário limitar. Agora vamos falar de algo prático. Como você faz essa transição sem sentir que está abrindo mão de tudo o que gosta? Primeiro, vá devagar. Não precisa mudar tudo de uma vez. Comece substituindo a carne processada do jantar por uma opção mais saudável 2 vezes por semana. Na semana seguinte, aumente para 3 vezes. Em um mês, você já terá criado um novo hábito sem sentir que foi um sacrifício. Segundo, descubra novos sabores. Experimente receitas diferentes. Peixe ao molho de maracujá, frango com curry e leite de coco, omelete com legumes e ervas frescas. Quando você amplia seu repertório culinário, percebe que não está perdendo nada, está ganhando variedade e saúde. Terceiro,
Envolva sua família. Cozinhar e comer junto cria conexão e torna a mudança mais fácil. Compartilhe o que você está aprendendo. Convide alguém para experimentar uma receita nova com você. Quando a mudança é compartilhada, ela se torna mais leve e prazerosa. E aqui está algo que eu quero que você grave. Você não está sozinho nessa jornada. Milhares de pessoas acima de 55 anos estão fazendo essas mesmas escolhas todos os dias. Estão descobrindo que é possível ter uma vida saborosa, satisfatória e saudável ao mesmo tempo. Se você já fez alguma mudança no seu jantar e sentiu diferença na sua pressão ou na sua disposição, isso é um sinal de que seu corpo está respondendo. Continue. Cada escolha conta. Agora, deixe eu ser bem claro sobre uma coisa. Nem toda a pressão alta é causada pela alimentação. Existem fatores genéticos, hormonais, renais e outras condições que podem estar envolvidas. Se você está fazendo tudo certo na alimentação e mesmo assim sua pressão continua descontrolada, é fundamental investigar com um médico. Pode ser necessário ajustar a medicação, fazer exames mais detalhados ou tratar outras condições que estão contribuindo para o problema. Mas na grande maioria dos casos, especialmente em pessoas acima de 55 anos, a alimentação tem um papel enorme. E o jantar, por ser a última refeição do dia, tem um impacto desproporcional. Pense nele como a última mensagem que você envia para o seu corpo antes de dormir. Você quer que seja uma mensagem de sobrecarga, inflamação e estresse? Ou uma mensagem de nutrição, equilíbrio e descanso? Vou resumir os pontos principais para você. Primeiro, evite carne vermelha processada no jantar. Linguiça, salsicha, presunto, bacon, carne seca, todos são ricos em sódio e prejudicam o controle da pressão, especialmente à noite. Segundo, se for comer carne vermelha, escolha cortes magros e não processados, e prefira o almoço. Terceiro, faça do jantar uma refeição leve, com proteínas magras, legumes, verduras e grãos integrais. Quarto, jante pelo menos 3 horas antes de dormir. Quinto, reduza o sódio e aumente o potássio na sua dieta. Sexto, leia rótulos e evite alimentos ultraprocessados. Sétimo, cozinhe em casa sempre que possível. E oitavo, mantenha o acompanhamento médico e nunca interrompa sua medicação sem orientação. Essas mudanças não são complicadas, mas exigem consciência e consistência. Você não precisa ser perfeito, você só precisa ser melhor do que era ontem. E cada dia que você escolhe-se um jantar mais saudável, você está investindo na sua saúde cardiovascular, na sua qualidade de vida e nos anos que ainda tem pela frente. Lembre-se, a pressão arterial não é apenas um número. Ela reflete como seu coração, seus vasos sanguíneos, seus rins e todo o seu sistema cardiovascular estão funcionando. Cuidar dela é cuidar da sua vida. E você tem o poder de fazer isso através das escolhas que faz todos os dias, especialmente no seu prato. Te aguardo no próximo encontro. Um forte abraço e cuide-se bem.